Seja muito bem-vindo a mais um Andrew Jumper Live. E nessa noite nós vamos tratar de um tema que afeta profundamente o mundo caído, afeta nossas vidas, afeta a vida de quem está ao nosso redor, afeta a vida de nossas igrejas. Aliás, quando lemos a narrativa da Escritura, a primeira coisa que encontramos depois do pecado original, depois da queda, por assim dizer, é que homem e mulher percebem a nudez um do outro e se envergonham. E a partir daí, eu acredito que esse pecado, chamado pornografia, passou a fazer parte da história humana. E com o advento da internet, com o advento das mídias, a pornografia passou a ser algo rápido, passou a ser algo de fácil acesso e certamente passou a afetar a vida de mais pessoas. E para nós discutirmos a respeito desse assunto e entender como lutar contra o vício da pornografia, nós temos nossos irmãos, reverendo Valdeci Santos, reverendo Vitor Ximenes e reverendo Jonatas Miranda. Por favor, colegas, deem aí o seu boa noite para os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. Pois não, Miranda, pode ir. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, podendo servi-los e tratar de temas importantes e olhá-los a partir de uma perspectiva bíblica, né? Então, que Deus nos dê graça nesse momento juntos. É um prazer mais uma vez estar com vocês, poder tratar desse assunto que, como já foi dito, é extremamente sério. E esperamos em Deus que essa reflexão, esse diálogo, de alguma forma traga uma luz que ajude a compreender melhor, não apenas o assunto, mas como lutar contra este vício. Boa noite, irmãos. Um prazer estar mais uma vez com vocês, podendo tratar de temas que afligem o homem neste mundo caído, em especial este tema dos vícios nessa noite. Que o Senhor nos dê graça para olharmos esse assunto à luz da palavra de Deus e Ele nos abençoe. Aliás, o tema dessa live nasceu e foi proposto numa live anterior, na qual nós estávamos ali trabalhando sobre a questão do aconselhamento bíblico, e esse assunto surgiu, e aí ele certamente é assunto para mais de uma live. Muito obrigado a você que nos assiste nessa noite. Eu queria deixar aí com vocês a importante mensagem e recado da nossa liturgia do YouTube. Inscreva-se no canal, clica o sininho, deixa o like, faz o comentário. Por que isso é importante? Porque essa mensagem vai ser colocada para ser ouvida, vista por mais pessoas, quanto mais interação ela tiver. Então, nós pedimos que você faça essas coisas, porque isso vai levar a mensagem adiante. E se você clicar no sininho, você vai ser avisado quando nós estivermos novamente ao vivo, seja nas lives, seja nas nossas devocionais, todas as quartas-feiras pela manhã. Outro recado importante é que nós estamos com um processo seletivo aberto agora para o nosso curso de revitalização e multiplicação de igrejas. Vá ao nosso site, conheça o programa, veja como você pode se inscrever e tornar-se um aluno do CPAJ. Aproveita que você vai estar navegando no site e acesse a nossa revista Fides Reformata. São 25 anos de publicação ininterrupta, 2 volumes por ano, centenas de artigos acadêmicos que você vai poder acessar gratuitamente e ler, sendo que a última postada celebra os 150 anos da nossa mantenedora, o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Ditas essas coisas, caminhemos então para o nosso tema sobre a pornografia. Como é que a gente
luta contra esse vício? Como é que alguém pode lutar contra o vício da pornografia? E para começarmos, então, a questão é como é que a gente pode definir vício e quais são os exemplos que nós temos por aí? Reverendo Jonatas. Quando nós pensamos num vício, nós estamos pensando em um hábito escravizador. Então nós estamos pensando numa escravidão do coração e do corpo a algo que produz um prazer e uma sensação de alívio imediato. Então essa escravidão, ela vai crescer, ela vai se tornar cada vez mais destrutiva ao passar do tempo e ela vai governar tanto o coração através de uma promessa, de uma sensação de prazer e do evitar da dor, quanto o corpo, levando o corpo a se definhar nesse processo de escravidão, né? Então, quando nós pensamos em vício e nesses hábitos escravizadores, nós podemos pensar o tema que nós vamos tratar hoje com mais detalhes, né? A pornografia, séries de televisão, né? A novela, ela pode se tornar um vício, né? Nesse aspecto. Nós temos substâncias que são ingeridas, como álcool, como comida, como pílulas, né? Medicação, então as pessoas se viciam nessas substâncias. Também um hábito escravizador ele pode estar relacionado a posses, né? Como carro, casas, tênis e coisas do gênero, né? O hábito de comprar. Então, estes são exemplos de vícios, de hábitos que vão escravizar o coração e o corpo, levando o indivíduo a buscar sempre este prazer imediato e essa sensação prazerosa, né? Ao praticar o ato em si. Então, o vício ele vai estar ligado a este aspecto. Talvez algo que a gente possa pensar em uma pergunta que vem aí subjacente a essa, tendo em vista que vícios, né, tem a ver com escravidão, será que os crentes eles podem sofrer com vício também? Será que os crentes eles podem de alguma forma serem afetados por esse mal nesse mundo caído? E a questão é que sim, tendo em vista que os vícios eles biblicamente podem ser definidos como uma escravidão voluntária, não é? Nós voluntariamente nos tornamos prisioneiros de algo, não é? No nível do desejo que temos, no grau daquilo que desejamos, do que desejamos e até coisas boas, coisas que são lícitas, na medida em que desejamos com a intensidade além do que deveria, nós acabamos nos tornando escravizados por esse desejo, não é? Então, até mesmo os crentes precisam ter cuidado com isso, e é interessante porque nesse mundo caído, nós precisamos estar muito atentos em relação a essa questão da escravidão voluntária, porque, de alguma forma, esse apelo ele vem a nós em quaisquer coisas. Pode ser na pornografia, e não nos enganemos, isso talvez seja o mal que mais afete a igreja nos nossos dias, desde crianças e adolescentes, as pessoas mais maduras na idade, não apenas homens, mas homens e mulheres, não é? Quaisquer pessoas podem ser afetadas por esse problema, mas não apenas isso. O consumismo, não é? O alimento, os relacionamentos, tudo pode, no nível em que desejamos, quando queremos colocar isso no centro e queremos ter satisfação nessas coisas, voluntariamente nos tornamos escravos delas, porque nos tornamos elas os nossos ídolos, né? E passamos a servir essas coisas. Portanto, isso se torna, faz com que haja essa relação, não é, viciante, ou seja, produz uma sensação de bem-estar temporária, que vai gerar necessidade de mais busca, com mais intensidade por aquilo, para que haja ainda mais sensação de bem-estar, que por sua vez será ainda mais temporária, e isso é um ciclo vicioso,
imortal. É certo que os crentes têm, aqueles que foram remidos em Cristo, têm o poder no Evangelho para se libertar no Senhor desse tipo de situação, e nós não precisamos nem devemos estar submissos a esse tipo de senhorio na nossa vida, né? Colegas, eu concordo com a definição de um pecado escravizador, mas eu creio que quando nós pensamos na escravidão, nós estamos pensando mais no efeito que esse vício tem sobre a pessoa. Talvez uma outra maneira de definir também, não significa que seja melhor, mas apenas olhando para um outro ângulo, seja definir um vício como sendo uma adoração desordenada. Por que eu acredito que essa seja uma boa definição? Porque ela aponta não apenas para o efeito do comportamento sobre o indivíduo, mas ela fala do coração. Uma adoração desordenada é a partir daquele momento que esse indivíduo ele ama tanto isso, esse elemento, essa prática, essa atitude, que ele envolve todo o seu coração nesse aspecto. E, nesse sentido, uma coisa boa, ela pode se tornar má, a partir do momento que eu dou a ela, na minha vida, o lugar que pertence a Deus. Então, vejamos, foi mencionado pelo Breno Jonatas o fato de um tênis, compras, um carro, posses e assim por diante. Coisas boas. Necessariamente, um vício não é uma coisa má, mas pode ser uma coisa boa que tornou-se má porque ela passou a ocupar um local, uma posição dominadora na vida desta pessoa. A sua mente só pensa nisso, seu coração pulsa em relação a este assunto, e o prazer que ele obtém disso, infelizmente, torna-se cada vez menor. C.S. Lewis, em um dos livros dele, o livro As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele define esse vício, o processo, a dinâmica do vício, como sendo um desejo cada vez mais crescente por um prazer cada vez menos satisfatório. Então, é isso que muitas vezes nós vamos conversar com uma pessoa que consome, digamos, cocaína. Precisa de uma dose maior. Mas o efeito não é mais o efeito daquela primeira experiência. A própria pornografia, eu preciso de uma dose maior, eu preciso de um consumo maior. Mas o prazer já não é mais como foi outrora. E a pessoa se vê não apenas escravizada em tudo isso, de fato, sim, mas ela se vê até mesmo enganada, frustrada nessa dinâmica do vício, só que chega um determinado ponto do qual ela não consegue se libertar. É isso que os irmãos colocaram, porque ela está escravizada, ela não é mais dona, senhora de si mesma, quando ela entrou nesse processo. Então, talvez essa ideia de uma adoração desordenada, esses desejos que se tornaram dominadores, controladores, a ponto dessa pessoa não conseguir dizer não para eles, porque ela se tornou escravizada. Acho que as duas definições, elas complementam, não se anulam nesse sentido. Se posso aqui entre os doutos, né, em cima dessa definição do Dr. Valdeci, que fala de adoração desordenada, eu acrescentaria ainda o conceito ou a ideia dos amores desordenados. Porque é essa afeição que leva o homem, né, à adoração. E estudando aqui, eu abri o texto aqui agora de 2 Timóteo 3 para conferir, onde o apóstolo Paulo fala dos últimos dias, que os últimos dias seriam tempos difíceis, e ele vai falar a respeito do homem. O homem vai ser egoísta, avarento. Aparece pelo menos 4 vezes aqui a palavra filéu, filautoi, filarguroi, afilagatoi. Vai aparecer 5 vezes aí, doutor Mauro. Vai aparecer 5 vezes nesse texto. Né? São afetos, são amores, né, direcionados para o pecado. Né? Então,
os vícios, né, eles caminham aí nessa direção de uma adoração controlada por amores, por afeições, e levam o homem certamente a resultados indesejáveis. A gente vai ver sobre isso mais adiante. Por exemplo, voltando no aspecto, além do mais, se você compreende isso, amores desordenados ou adoração desordenada, você percebe que o problema do vício, ele é espiritual. Nós não estamos falando meramente de uma questão comportamental, mas nós estamos falando de algo que é essencialmente espiritual, porque envolve uma adoração, uma inclinação do coração. E aí entra naquela resposta e o reverendo Vitor nos deu. Cristãos que muitas vezes foram libertados pelo Evangelho voltam-se a escravizar ao vício, entram nesse grande problema espiritual que eles estão vivendo ali. Ok, isso nos leva à próxima questão, né, que nosso irmão, o reverendo Vitor, começa a falar para nós aí. Como é que o vício, então, nos afeta? Eu quero iniciar essa resposta pegando o gancho no que falamos anteriormente, enquanto os irmãos doutos aí tratavam da questão dos amores, não é? E dessa adoração desordenada, eu me lembrava do texto de Tiago, no capítulo 1, que fala, no verso 14 e 15, né, que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Não é exatamente essa questão dos desejos ou da adoração desordenada. E depois o próprio Tiago vai falar que tudo isso acaba nos levando a guerras e a contendas, não é? Faz com que nós acabemos vivendo num ambiente insalubre, faz com que haja uma guerra ou um conflito dentro de nós mesmos. E, de fato, o vício, enquanto essa adoração desordenada ou esses amores desordenados, ou essa escravidão ao qual o indivíduo voluntariamente se lança, em se falando de cristãos, não é que aprisiona as pessoas, ela traz muitas consequências, ela afeta o ser humano em todas as áreas, quer seja espiritualmente, não é? Vai afetar o indivíduo em relação a Deus, em primeiro lugar porque nós estamos falando de uma adoração, não é? Estamos falando de um indivíduo que tem um desvio no seu coração, quando ele deveria ter um único Deus e só a esse Deus prestar culto. Ele quebra já o mandamento quando ele acaba elegendo para si voluntariamente um ídolo e prestando culto a esse ídolo, inclusive sacrificando. É interessante que os vícios, eles como ídolos, exigem sacrifícios, né? O indivíduo no vício, escravizado por algum desejo, por algum amor que se a senhora dele, ele vai exigir coisas. E nós vemos na prática o que o vício realiza na vida das pessoas. Por exemplo, as pessoas, elas acabam, quando viciadas ou quando escravizadas, não é, por seus desejos pecaminosos, por essa ganância no coração, elas entram numa degradação, elas perdem a capacidade de viver socialmente com as pessoas que elas amam, elas perdem a capacidade de perceber o mal que elas estão fazendo às pessoas que elas amam, elas acabam abrindo mão daquilo que é valioso, elas abrem mão da fé, elas abrem mão da família, elas abrem mão dos filhos, do trabalho. E basta olharmos para o mundo e se fizermos uma visita a qualquer ambiente, a Cracolândia, por exemplo, nós vamos encontrar ali pessoas que tiveram provavelmente uma profissão, família, uma vida, mas que foram completamente consumidos, que foram completamente assolados pelo vício e perderam completamente suas coisas. Então, em primeiro lugar, há uma consequência, não é? Ele é afetado espiritualmente. Em se falando dos crentes, isso, os pecados, não é, fazem separação entre nós e Deus, isso afeta a comunhão com o Senhor, isso afeta a nossa vida, nossa caminhada cristã, isso afeta o nosso crescimento em fé, e isso nos traz tristeza. Não é? O salmista Davi diz que enquanto ele calou seus pecados, os seus ossos envelheceram,
não é? O vício normalmente é daqueles pecados que são guardados as 7 chaves no baú. É muito difícil se confessar, não é, esse tipo de pecado. Nós vamos falar sobre pornografia. Esse é um dos pecados que as pessoas têm muita dificuldade de tratar. Elas têm medo de serem julgadas, elas têm medo de serem expostas. E, portanto, da sexualidade, sobretudo, não são tratados e se guardam as 7 chaves. Enquanto isso é calado, as consequências elas são dantescas. Mas há consequências sociais e essas consequências são imensas. O dinheiro que é consumido, os amigos que vão embora, a família que é roubada, o emprego, há consequências na própria biologia do indivíduo, né? A sua saúde que vai por água abaixo, ele que acaba sendo consumido biologicamente pelo desejo e passa agora a viver sensações que são dominadas por aquele vício, ou seja, na sua sexualidade ele não consegue mais, se é casado, vivê-la de forma plena com a sua esposa, ou se é a mulher, com o seu marido. O solteiro, ele não consegue mais se manter puro. E tem mais, o vício ele afeta o ser humano no sentido, pastor Valdeci, reverendo Valdeci colocou uma coisa muito importante, é que o vício, essa desordenação do coração, da adoração, vai fazer com que se busque cada vez mais algo que traga mais sensações e mais profundo. Particularmente, eu imagino que também seja a caminhada dos irmãos, não são poucos os casos, por exemplo, quando estamos tratando do adultério fisicamente consumado. E esse adultério, ele começou, por exemplo, lá na pornografia. Ele começou na pornografia, no marido que acessou sites, aquilo foi para uma sala, foi para vídeos, depois foi para uma sala de bate-papo, e depois aquilo acaba se consumando com um encontro com alguém físico, real. Há um outro, eu tenho lidado já em alguns momentos com aspectos tais quais pessoas que entram no mundo da pornografia, mas daqui a pouco elas descobrem o mundo da homossexualidade dentro da pornografia, e isso gera e eu digo isso em adolescentes, por exemplo, isso gera uma curiosidade e faz com que eles busquem o contato, numa conversa com alguém. Alguns chegam à escravidão da homossexualidade, a serem usados nesse aspecto, e a porta de entrada é a pornografia. Então, isso tem destruído famílias, isso tem afetado a vida espiritual do povo de Deus, da Igreja de Cristo. Isso também nós vamos falar mais à frente, acredito, mas isso tem afetado também a saúde, né? Biologicamente, as pessoas têm sido afetadas, não é, por esses vícios, sem dúvida alguma. Doutor Mauro, eu creio que talvez uma das as consequências que o reverendo Vitor colocou, todas elas são verídicas e são constatáveis, mas uma coisa que o vício faz e que nem sempre a pessoa pensa, eu creio que entra naquele aspecto do engano. Por sua natureza, o vício promete algo que ele não consegue cumprir. Ele promete um prazer que ele não consegue cumprir. E a pessoa que entra no ciclo vicioso, ela se torna enganada. Ela se engana a ponto de achar o seguinte: comigo não vai acontecer assim. Mais ou menos que eu nunca vou parar numa cracolândia da vida, como foi mencionado daqui a pouco. Ou então, eu nunca vou me tornar um alcoólico. Ou eu nunca vou permitir que a minha prática de continuamente olhar um site pornográfico vá afetar o meu casamento, destruir a minha vida e assim por diante. Então, esse aspecto do engano, esse elemento do engano, ele está presente no pecado do vício. O pecado em si, ele engana. Não é? O pecado em si é enganador. A Bíblia diz que o indivíduo torna-se nulo no seu raciocínio quando ele se envolve em qualquer procedimento pecaminoso. Pecado faz esse indivíduo voltar-se para si mesmo. Uma das frases que os teólogos medievais utilizavam para definir o pecado é que pecado é encurvatus em si, ou seja, esse indivíduo, pecado é egoísta. Faz essa pessoa pensar apenas em si mesmo, nas suas próprias necessidades. Então, isso afeta o relacionamento,
isso afeta a sua intimidade com outras pessoas, isso vai afetar a sua produtividade. Toda pessoa que está envolvida com o vício, o Brando Vitor falou que a idolatria exige sacrifícios, seu tempo será sacrificado, sua produtividade será sacrificada, seus relacionamentos mais significativos serão sacrificados em todo esse processo. Mas o grande problema é que esse indivíduo enganosamente acredita que com ele isso não vai acontecer. E ele sempre estará, de alguma forma, cego para essas consequências maiores ali. Bom, eu diria que ao final disso há uma frustração profunda, né? O final do vício é sempre um profundo poço de frustração, não é? E que gera ansiedade, depressão e uma série de outras consequências. E um agravante, porque isso impede esse indivíduo a experimentar uma vida abundante, que é prometida por Cristo e é proclamada no Evangelho. Então, isso só mostra para a gente, né, todos esses comentários feitos aí pelos irmãos, que a gente precisa de uma boa teologia bíblica, né? Eu acredito que Tiago, ele tinha acordado de manhã antes de escrever essa carta, e ele tinha lido Gênesis capítulo 3. Esse texto que é descrito aqui, né, é uma narrativa, é um comentário em cima da queda, né? O Tiago fala aqui, né, ele diz que a tentação, a cobiça, a sedução, a concepção do pecado e a morte. Ele estava comentando em Gênesis capítulo 3. Interessante que a gente encontra todos os sentidos, né, descritos, tanto lá em Gênesis capítulo 3, vendo que a árvore é desejável, agradável, ou seja, é uma satisfação dos sentidos, né, que Tiago de novo coloca aqui. Isso gerou a morte lá no Jardim do Éden, continua gerando a morte continuamente em nós, né, e a gente percebe finalmente, né, que isso vai desembocar nessas necessidades, nesses vícios que a gente percebe e os que a gente não percebe, né? A gente tem vícios ocultos também, e alguns que a gente considera vícios menores, por exemplo, o vício da comida, né? E tudo isso gera frustração, né? Todas elas são coisas, assim como o intento da mulher e do homem no jardim foi frustrado, os nossos intentos nos vícios também são frustração, né? Então, um pacote de teologia bíblica aqui é muito importante para a gente lidar. Se a gente não tiver boa teologia bíblica, a gente não vai saber lidar com essas questões. Mas, quero levantar aqui um ponto. Nós estamos falando muito em cada pergunta e nós não vamos chegar nunca no fim. Então, vou pedir a todos, inclusive a mim mesmo, pelo meu vício de falar muito, que sejamos objetivos aqui no nos nossos processos, para que a gente consiga chegar no fim das nossas propostas aqui para essa live. Ou então, o que vai acontecer no fim? Vai ter a live número 3, e aí o pessoal vai se encher da gente, tá bom? Então vamos lá, pergunta número 3. O que leva uma pessoa, então, a consumir pornografia? Talvez a gente já tenha começado a responder isso, mas, Dr. Valdeci, nos fala um pouquinho sobre o tema. Tem vários autores que escrevem sobre isso, e alguns, inclusive, recentemente, um artigo disse 19 razões que levam a pessoa a consumir a pornografia. Eu li o artigo, ele é um artigo muito bom. Só depois que terminei de ler o artigo, eu fiquei imaginando, a pessoa não precisa de 19 razões para isso. De fato, qualquer coisa faz com que esse indivíduo consuma a pornografia. Uma vez que a pessoa já está, de alguma forma, fisgada pelo vício, qualquer coisa será utilizado como gatilho. Frustração, tédio, uma decepção que teve, decepção amorosa, solidão, e assim por diante. Agora, é importante, nesse aspecto, fazermos uma pequena distinção entre o homem e a mulher. Tá? É claro que não é aquela ideia de que eles são muito diferentes,
os homens são de Marte, as mulheres de Vênus, não é nada disso, mas eles são muito mais semelhantes, muito mais parecidos do que nós imaginamos. Mas o fato é que, inúmeras vezes, o que leva o homem, o universo masculino, a consumir pornografia, ver imagens, se deleitar nessas imagens, satisfazer toda os seus desejos físicos nesse aspecto, necessariamente não funciona com a mulher. Muitas vezes a mulher, o que a leva é mais o fato mesmo de uma frustração, uma solidão, a necessidade de preencher um vazio sentimental que ela não tem. Inicialmente pode ser aí, isso inicialmente pode ser gatilhos nesse aspecto. Agora, o ponto é, todos nós, o ser humano é um ser, é uma criatura de desejos. Nós fomos criados com desejos. A grande questão é para onde nós direcionamos esses desejos, o que nós fazemos com esses desejos e como é que nós tentamos, de alguma forma, preencher os nossos desejos. Quando a pessoa não sabe onde preencher ou como lidar com os seus desejos, facilmente ela pode ser fisgada no consumo da pornografia, e aí sim, uma vez fisgado, qualquer outra coisa será tido por ela como o gatilho. É incrível nesse aspecto, vocês poderão até rir do que eu vou dizer, mas em um dos aconselhamentos que eu caminhei junto com a pessoa, procurei ajudá-la, o gatilho dele é quando o time de futebol para o qual ele torcia perdia. Então, tem uns caras... Assim, todas as vezes ele se sentia tão frustrado que a compensação que ele encontrava era correr, ir para a pornografia, depois ele se martirizava, era uma pessoa crente, depois ele se martirizava, se sentia arrependido, se martirizava e tal. Mas aí, assim, eu já ficava até torcendo para o time dele ganhar. Né? Torcer para o Vasco, Eu não posso nem falar o nome de times aqui, porque senão a nossa live cai. Mas nesse... Eu acho que uma coisa bem interessante é essa palavrinha que o Dr. Valdeci usou, que é a ideia de compensação, né? Quando a gente olha ou aconselhando pessoas que lutam com pornografia, ela sempre vai descontar na pornografia o seu desejo, ela sempre vai tentar usar a pornografia para compensar algo que está desordenado, inclusive, na sua vida, né? Então, seja um time que às vezes não tem controle nenhum, vai ser a vida sexual do casal vai estar desordenado, ou até mesmo um solteiro que anseia e deseja ter uma vida sexual, mas não aguarda o casamento, ele se afunda na pornografia. Então, essa é uma ideia de compensação. Se eu vou mal na prova, fujo para a pornografia. Se meu patrão me deu uma bronca no trabalho, chego em casa, vou na pornografia. Se eu brigo com a minha esposa, pornografia. Se tiro uma nota ruim na faculdade, então eu trabalho. A pessoa ela acaba fazendo esse jogo de compensação, né? Se algo não vai bem, eu quero buscar algo que me dê prazer e satisfação imediata. Então eu vou compensar. E logo em seguida acontece o que o Dr. Valdeci diz, né? A pessoa, se nós estamos falando no âmbito cristão, se ela é cristã, depois ela vai proporcionalmente se martirizar por ter feito a compensação com algo errado, né? Se ela não é cristã, ela vai olhar aquela satisfação imediata e sempre voltar nela. E a ideia do que nós já dissemos sobre o hábito escravizador, né? Então, mas a ideia é o que leva geralmente nós podemos também pensar nesse aspecto da compensação, né? Pego outras áreas da vida que estão desordenadas e eu vou buscar um prazer imediato, uma satisfação ali que vai tentar sanar o meu problema e que não está nem relacionado a ele muitas vezes. Há também uma... Pois não, doutor. Pode falar, Vitor, só ia complementar, mas eu vou... Era dentro dessas questões que vocês falaram, né? Essa insatisfação que está ligada a um coração ingrato, né? Coração ingrato com a providência de Deus, com o que o Senhor lhe concede. E aí esse coração ingrato, ele constantemente está frustrado ou querendo satisfação
em coisas, em times de futebol, ou em bens que se possa conquistar, ou até no relacionamento. E uma das questões que pode levar também ao consumo da pornografia é a insatisfação na condição de solteiro, por exemplo. O indivíduo que não se satisfaz com a condição de estar solteiro e não se contenta no Senhor, não confia que o Senhor é suficiente, que a obra de Cristo é suficiente para ele, ou aquele indivíduo, aquela pessoa que é casada, mas que julga que o seu relacionamento conjugal não é suficiente, não lhe traz a satisfação que ele busca ou que é necessária. E eu acho essa questão que o Dr. Valdeci colocou no início entre homens e mulheres, há hoje um apelo e um investimento, não é, desse mercado pornográfico nas mulheres, no sexo feminino. Não é? É diferente do que o homem. O homem ele recebe o apelo do gráfico, da imagem de pronto, e aquilo já tem um poder de agarrá-lo e de prendê-lo de imediato nos olhos. Mas as mulheres, elas precisam de um outro tipo de apelo, elas precisam de uma história, elas precisam de uma fábula, elas precisam de um romance em torno disso. Então, isso vem através das séries de TV, das novelas. Isso vem, por exemplo, através de filmes, e houve um grande investimento nesse mercado, que foi um livro falando de uma cor aí, não é? E alguns tons de alguma cor. Eu não vou fazer propaganda do livro. Mas não foram poucas as mulheres casadas e lamentavelmente, até cristãs que se lançaram a ler esse livro, que é uma propaganda pornográfica e objetiva, levar a essa fantasia pornográfica, não é? Então, eu concordo com os irmãos, o que leva à pornografia é um coração insatisfeito, é um coração que é egoísta e que busca se satisfazer por si mesmo. Agora, doutor Mauro, só mais uma coisa, é interessante nós considerarmos também o nosso contexto. Quando o Vitor falou que existe esse apelo, no caso das mulheres, não é apenas um apelo para as mulheres, eu acho que envolve a todos. Houve uma época em que a pessoa corria atrás da pornografia. Hoje em dia, a pornografia corre atrás de você, né? Então, você acessa um site simples, em busca de notícias, sempre haverá ali um pop-upzinho, sempre haverá uma mídia social, uma insinuação, e assim por diante. De tal forma que alguns estudiosos, em algumas universidades, psicólogos, psicoterapeutas, neurologistas, têm descrito a pornografia como sendo a droga do tempo atual. E é interessante porque um deles, inclusive, diz assim, olha, o cibersexo é a droga, é o crack da compulsividade atual. E se nós observarmos nessa metáfora de droga, você vai observar, ela é acessível, ela é barata, ela é supostamente anônima, eu digo supostamente, porque se você acessa pelo seu computador, o IP do seu computador fica registrado em algum lugar e no HD está ali registrado também. Ela é socialmente aprovada, você vai observar isso pelas revistas, pelos jornais, pela mídia, então ela é socialmente aprovada e existe, inclusive, alguns terapeutas que recomendam que os casais utilizem da pornografia para melhorar a intimidade do casal, então ela tem esse aspecto socialmente, e para muitos ela aparenta ser inofensiva. Nós veremos no decorrer dessa live, espero eu, que ela não é inofensiva, mas todos esses apelos, esses contornos, faz com que o indivíduo, de fato, seja motivado a consumir a pornografia. Ok. Um tema, colegas, que não tratamos aqui é o fato de que, para muitos no campo religioso e para muitos pastores, a pornografia é parte da batalha espiritual, né? E ouço relatos de muitos que
no afã do trabalho, do fazer o bem, do pregar a verdade, tem uma tendência de buscar relaxamento, e o relaxamento muitas vezes desemboca na pornografia. Então, é um mal que afeta todas as classes, todos os gêneros, todas as religiões, as afeições religiosas, e algo que as estatísticas mostram está dentro, presente numa proporção imensa dentro da igreja cristã, dentro das igrejas evangélicas, né? Às vezes os números são estarrecedores. Nós não temos muitas pesquisas específicas no Brasil, mas temos pesquisas muito específicas falando dos percentuais de ministros do evangelho que são atingidos por essa escravidão em outros países, e os números são tristes. Como eu falei anteriormente, para lidar com esses problemas e até para entendê-los, nós precisamos de uma boa teologia bíblica. E eu quero convidá-lo a conhecer os programas do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, nos quais você pode crescer no conhecimento da teologia, da escritura, da palavra. Lembrando uma coisa, gente, todo esse esforço teológico, né, por exemplo, esses programas todos que a gente apresenta aí para você, eles têm um alvo, não é para você só saber mais a Bíblia ou saber mais a teologia, mas é saber conhecer e entender uma teologia que vai levá-lo próximo do Senhor Jesus Cristo, da adoração verdadeira, da verdade. E nós temos isso como objetivo, alvo na nossa escola. E você pode ter a oportunidade de estudar com a gente. Esses são os nossos programas online. Você não precisa vir aqui a São Paulo nenhuma vez, só no dia da formatura. E você pode estudar conosco. Acesse o nosso site cpaj.mackenzie.br. Procura lá o nosso EAD e descubra aí como é que você pode se tornar um de nossos alunos. Caminhando, pergunta 4. Quais os efeitos do consumo da pornografia nas áreas espiritual e biológica? Vamos começar com o reverendo Jonatas. Creio que essa pergunta podemos dividir em duas partes, né? Trabalhando o aspecto espiritual e depois o biológico. Quando a gente pensa no aspecto espiritual, eu creio que a gente, mais uma vez, nós precisamos voltar lá em Gênesis, né? Quando nós olhamos lá no capítulo 3 de Gênesis, depois da entrada do pecado no mundo, nós temos ali o primeiro efeito do pecado, né? Um dos efeitos do pecado é o distanciamento e a fuga do relacionamento com Deus, né? Então, quando nós pensamos na pornografia, a pornografia ela vai, entendendo a nossa definição lá atrás de vício, né? Ela vai mostrar que nós não estamos adorando, que nós não estamos sendo movidos em direção a Deus, mas em direção a nós mesmos e a um desejo de satisfação minha, né, exclusiva do homem, nesse sentido, do homem ser humano, né, nesse processo, né. Então, quando a gente pensa nos efeitos espirituais, na área espiritual, primeiro afeta o relacionamento com Deus. Primeiramente, isso vai nos distanciar. E um outro texto que a gente pode até lembrar é quando o próprio Cristo vai falar lá no Sermão do Monte, né, sobre, olha, vocês, no capítulo 6, verso 24 de Mateus, ele diz, vocês não podem servir a dois senhores, né, vocês não podem render adoração a dois senhores, vocês não podem se consagrar a dois senhores, porque vocês vão agradar um e desagradar o outro. Então, esse é um processo natural, né, esse é um efeito natural. Quando nós pensamos em áreas espirituais, nós podemos pensar também na minha própria vida devocional, na minha vida de alimentação espiritual, né? Então, geralmente, alguém viciado em pornografia, escravo desse pecado, ele vai se distanciar do alimento espiritual. Ele, em vez de orar, ler a Escritura, muitas vezes ele vai se sentir envergonhado de estar diante do Senhor, de
se apresentar diante do Senhor em oração, de ler a Escritura. Outros, por estarem escravos da pornografia, eles vão muitas vezes fugir da Escritura para não serem confrontados. Então nós vemos que isso começa a minar também o nosso crescimento espiritual. E um efeito prático também espiritual seria o relacional, né? Porque nós paramos de nos relacionar espiritualmente com outras pessoas. Quando a gente pensa no aspecto do uns aos outros na Escritura, nós fazemos parte de um corpo. E quando há um membro desse corpo que está enfermo, que está debaixo de uma escravidão, de um vício, ele vai contaminar todo o corpo nesse processo. Então, espiritualmente, a pornografia ela precisa ser cuidada, tratada, porque nós iremos, o viciado em pornografia, ele irá contaminar o corpo. Então, o consumo da pornografia ela vai abranger essas áreas, né, no aspecto espiritual, que vão prejudicar esse desenvolvimento de santidade, né? E nós paramos de fazer a vontade de Deus, né? De nutrirmos a santificação. E a vontade de Deus é que nós saiamos, fujamos, né, da imoralidade sexual, e a pornografia basicamente é imoralidade sexual por meio das imagens, né? Doutor Valdeci. Eu acredito que há um texto muito útil nesse aspecto, é o texto de Jeremias, capítulo 2, versículo 11 a 13, quando diz assim: 2 coisas cometeu o meu povo. A mim me deixaram. Criaram para si cisternas rotas. Então, isso é terrível. Voltando para a área biológica, há um livro muito interessante, eu recomendo, se você puder ler, se você ler a literatura inglesa, o livro Wired for Intimacy. Esse livro foi escrito por um cristão, ele é um neurocientista nos Estados Unidos, e ele fez algumas pesquisas nas quais ele começa a observar uma coisa interessante que ocorre quando alguém consome pornografia. A sinapse, esse processo que ocorre na nossa mente, do indivíduo que consome a pornografia, ela já vai para o prazer rápido. Então, no cérebro dele, isso começa a criar alguns atalhos, ou seja, ele fica acostumado àquele prazer que é instantâneo, momentâneo, rápido. Esse indivíduo já estará mentalmente condicionado, porque quando a pessoa consome pornografia, a dopamina aumenta, tem a sensação de prazer rapidamente, e essa sensação de prazer por um atalho, esse indivíduo, no seu cérebro, ele é afetado, e na maneira como ele vê, então, o próprio sexo, como ele pratica o sexo. O sexo casual, o sexo com a sua esposa, com o seu cônjuge, já não terá mais tanta alegria, porque ele é demorado, você tem muito tempo, você tem que cultivar, cativar, tem as chamadas carícias preliminares. Na mente desse indivíduo que consome pornografia, tudo deveria ocorrer rapidamente, porque o cérebro dele foi afetado. Então, há alguns estudos mostrando claramente esse aspecto de efeitos biológicos, efeitos mentais, que deveriam ser considerados também. Ok. Mais algum comentário, colegas? Vamos para a próxima pergunta. Vamos adiante, então. Pergunta número 5. Como a pornografia entra num lar cristão? Pastor Ximenes. Muito bem. Esse é um desafio imenso, né? O fato é que, irmãos, nós estamos no mundo quebrado e somos assolados, bombardeados de todo lado por uma filosofia, um espírito mundano, não é? Nós temos 3 inimigos, como sabemos: a nossa carne, o próprio mundo e o próprio adversário, Satanás.
E esses três inimigos, eles constantemente labutam contra nós, contra a nossa caminhada em fé, contra a nossa família, o nos mantermos diante do Senhor, e precisamos estar com os nossos olhos abertos, não é? Recentemente, conversando exatamente sobre isso com uma jovem, não especialmente sobre pornografia, mas sobre vícios. E isso se aplica também à pornografia. Conversávamos sobre como ela estava tanto quanto afastada do Evangelho, e numa conversa com ela, ela então se colocou para mim agora como agnóstica, e ela é uma adolescente. E eu disse, você sabe o que é isso? E nós fomos conversando, e no final da conversa ela disse, talvez eu não seja agnóstica, talvez eu não saiba o que eu sou. E nós fomos conversando, e eu coloquei para ela o seguinte, olha, eu te vi na igreja a vida toda, você foi criada por pais crentes, você cresceu no Evangelho. Em que momento essas dúvidas todas chegaram à sua vida? Em que momento você começou a ser assolada por essas coisas? E ela me deu uma resposta muito interessante e que eu creio pode ser um exemplo do que acontece em muitos lares. Apenas um exemplo. Ela pegou o celular e ela disse assim para mim, quando eu ganhei o meu smartphone, quando eu tinha 13 anos de idade. Ela disse, quando eu ganhei o meu smartphone aos 13 anos de idade, o mundo se abriu para mim aqui. E eu tive acesso a coisas que eu não conhecia. Eu passei a conversar com pessoas que eu não conhecia. E esse tem sido, de fato, um grande problema, uma porta que se abre, uma janela que se abre. Como foi comentado anteriormente, as pessoas elas se expunham para consumir pornografia no passado. Elas tinham que ir a uma banca de revista, comprar uma literatura de mau gosto, algo do tipo. Hoje não há necessidade, hoje isso está a um clique na palma da mão. Mas eu estou indo a um caso muito extremo, a questões muito simples. Irmãos, hoje nós vivemos tão bombardeados que está difícil até nós assistirmos uma série de televisão, né? Recentemente eu e minha esposa sentávamos para tentar assistir alguma coisa, e nós sempre pegamos, antes de assistir, e consultamos o IMDb. Damos uma olhada, porque lá se diz o que tem, o horário que tem, a tantos minutos vai ter um beijo, tantos minutos vai ter isso. E de repente nós tivemos que desligar a televisão e desistir, porque não tinha nada que nós pudéssemos assistir. Em algum momento, qualquer coisa que nós fôssemos assistir tinha um apelo sexual. E mesmo que não houvesse algo explícito, o clima ficava no ar, para que a imaginação trabalhasse. Então, nós precisamos perceber que há uma estratégia para que a pornografia ela adentre nos lares, desde aquilo que aparenta ser muito puro, muito simples, mas que não é, que aparentemente não tem lá grandes apelos, mas que leva a imaginação a florescer em alguns aspectos, desperta os jovens a desejos antes da hora, faz com que eles estejam tendo conflitos dentro de si, quando não deveriam estar tendo esses conflitos, mas, sobretudo, precisamos ter hoje uma atenção muito grande no que diz respeito à tecnologia, não é verdade? A pornografia, ela se tornou, ela não é nova, né? Nós temos a pornografia como um aspecto religioso desde a antiguidade, né? Os cultos na antiguidade, os irmãos sabem, todos sabemos disso, eles eram regados à promiscuidade, à adoração. Ela tinha um apelo fortemente numa sexualidade depravada, não é? Com prostitutas que eram sacerdotisas. Nós temos afrescos do século I, em que a pornografia é pintada, mas no meados do século XX para cá, a pornografia ganha esse apelo comercial, não é? E com o advento da internet, né, nos últimos 20 anos, então a pornografia ela é de alguma forma democratizada e ela adentra todas as casas. Hoje está difícil nós lidarmos com um casal
de noivos, numa preparação para um casamento, que nós não tenhamos que tratar do aspecto pornografia. A gente sempre vai ter que entrar nesse ponto e vai ter que tratar desse aspecto. E muitas vezes as noivas, elas se assustam porque elas não sabiam que os seus noivos estão mergulhados nisso desde a adolescência. E a gente precisa trabalhar e tratar isso de frente. Eu não quero me estender no assunto, eu sei que os irmãos têm mais a contribuir, mas o que eu teria a dizer é como a pornografia entra no lar cristão, através dos meios de comunicação, através da cultura do modo geral. De uma cultura que está plantada no espírito do século, que é contra a palavra de Deus, que é contra a nossa fé, e nós precisamos estar atentos a isso. E é interessante ver, né, nas redes sociais, né, que toda hora você tem um apelo, né, à pornografia. Por mais que haja uma política de privacidade, por mais que haja uma política contra né, uma tentativa visível da rede social de falar assim, nós não permitimos, isso cai por terra, né, pelas fotos, pelos vídeos postados, e quando há uma denúncia, eles colocam como um conteúdo sensível, né, mas você ainda você pode acessar, e às vezes não vão acatar uma denúncia falando que não há nada de imoral. Então há um aspecto velado, né, nas redes sociais que não é velado, né, ele acaba sendo explícito, né. Então as redes sociais, elas ajudam a disseminar, principalmente nesse aspecto visual, né. Então você pega vários Facebook, Instagram, outros da moda, aí, o TikTok, coisas do gênero, são visuais, e isso pega, né, pelo visual, às vezes tem uma historinha, às vezes tem uma frase, e isso vai levando, né, um abismo chamando o outro, né. Até propaganda de chupeta hoje acaba sendo pornográfica. Você vai fazer propaganda para sapato e acaba sendo pornográfico. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil. Eu entrei num avião com minha esposa e naquele bolsão da frente do avião tinha lá uma revista, e dessas revistas de bordo, e nós abrimos, e lá não dava para ver revista, irmão, era uma revista de bordo, mas tinha lá umas propagandas que eram com roupas sumárias, e não tinha como ver. Então fecha a revista, olha para a janela, não é? Dá a mão, vamos dormir ou vamos orar, porque é melhor. Importantíssimo, né, nós entendermos que Deus nos deu cercas, né? Ele nos deu a liberdade na graça, mas ele nos deu cercas. E a gente vai tratar um pouquinho de como ajudar alguém que está aí envolvido e com problemas, mas talvez uma pergunta antes da próxima, que é sobre aquele que está escravo da pornografia, talvez a gente devesse dar aqui dicas rápidas sobre como não chegar lá, não é? Eu acho que é interessante. Coisas práticas, né? Você vive aí, você é pai, você é mãe, estabeleça normas, coloque essas normas dentro da sua casa, coloque essas normas para você mesmo, né? Hoje que a adolescente disse aí, entrou por onde? Entrou pelo celular, né? Celular costuma ter senha. Aqui em casa a regra é muito simples, a senha de todo mundo é igual. Todo mundo pode acessar qualquer coisa de qualquer um, porque isso causa em nós mesmo um sentido até de prevenção, né? Coloque uma senha na sua TV a cabo, coloque lá, porque isso vai impedir alguém de ver algo que não devia. Hoje as TVs a cabo, elas têm rating, né? Você pode ir lá dizer, olha, se for acima de 18 anos, não que seja pornografia, só seja acima de 18, porque tem filme que é para 12 anos e é pornográfico. Mas, pelo menos, os mais escabrosos, não é? Você coloca e a TV bloqueia, né? São coisas para você evitar que o problema chegue. Isso aí é importante também. Mas vamos aí para a nossa pergunta 6. As instruções para alguém cuidar de alguém que está sofrendo com a escravidão da pornografia. Reverendo Valdeci. Doutor Mauro, essa é a pergunta de $1 milhão. E assim, se alguém souber, é claro que haveria. Eu vou lembrar agora de um ex-professor meu, um ex-mentor. Ele diria o seguinte:
Se nós tivessem sido inventado a pílula do temor do Senhor, seria tudo fácil. Bastaria você receitar a pílula do temor do Senhor para uma pessoa, ela toma a cada manhã e ela está cheia de sabedoria, sabe rejeitar o pecado e assim por diante. Mas o temor do Senhor não é uma pílula, é um processo, um estilo de vida que a Escritura Sagrada coloca, então torna-se difícil nesse aspecto. Normalmente, quando eu aconselho algumas pessoas na luta para se verem livres dessa escravidão, do consumo da pornografia, eu trabalho com eles algumas coisas bem interessantes. Primeiro, vamos entender qual que é a natureza da pornografia. Porque muitas vezes você fala assim, olha, pornografia é o quê? O que é o ruim? É o gráfico? É o tipo de gráfico? É a história? É a nudez? Por que pode haver o chamado nu artístico e quando vem para a pornografia não é mais nu artístico e assim por diante? É importante nós entendermos, eu gosto muito de uma frase do Francis Schaeffer, pornografia não é meramente o aspecto gráfico, mas é uma ideologia, é uma filosofia de vida. Nessa filosofia de vida, o indivíduo tem que buscar o prazer de qualquer maneira. Ele não pode ter nenhuma limitação, ele não pode ter nenhuma cerca e tem que ser no momento em que ele quer e da forma como ele quer. Ou seja, o indivíduo reina. É uma filosofia totalmente antropocêntrica. Por isso, ela é um problema espiritual. Por isso, ela é anti-Deus. Por isso, ela vai afetar o crescimento espiritual desse indivíduo. Então, eu trabalho com as pessoas mostrando qual que é a natureza da pornografia. O que geralmente acontece? O que a pornografia faz? Qual que é a proposta dela? Além dessa proposta do prazer em todo o tempo, de qualquer maneira, e assim por diante. Tanto faz se o indivíduo vai buscar prazer com a mãe, ou com uma filha, ou com uma criança, ou com 10 pessoas, ou com um animal, e assim por diante. Essa filosofia do prazer, do hedonismo, levada às últimas consequências. Essa é a palavra de Schaeffer, no livro dele, A Morte da Razão. A pornografia ela faz o seguinte: primeiro, ela procura normalizar o anormal. Ou seja, aquela frequência anormal de relação sexual, o indivíduo passa a ter aquilo como sendo aquilo é que é o normal e ele quer aquilo na vida dele. Aqueles relacionamentos anormais que você diria que absurdo que isso acontece, não, isso tudo é normal se isso dá prazer para o indivíduo. Prazer justifica tudo. Mais ou menos como a música que diria, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Então, caminha mais ou menos nesse aspecto do prazer, justificando a experiência da pessoa. Há alguns anos saiu uma reportagem nas páginas amarelas de uma revista de circulação semanal aqui no Brasil, onde uma jovem na cidade de São Paulo dizia que em uma determinada noite ela havia saído de casa e ela havia tido relações sexuais com mais de 10 pessoas e algumas dessas pessoas simultaneamente. E ao final da entrevista, a repórter pergunta para ela: e qual que é a sua avaliação disso? Ela diz: eu vivi o meu momento. Então, a ideia é, se isso foi prazeroso para mim, justifica os meus atos. A pornografia faz isso. Ela tenta normalizar o anormal. O próximo passo dela é padronizar o novo normal. E aquilo torna-se o padrão. Se a pessoa não faz, a pessoa está arcaica, a pessoa está fora desse contexto. Isso gera, inclusive, uma pressão social para que algumas pessoas procurem a pornografia. Então, a primeira coisa que eu procuro fazer é, vamos entender de que nós estamos falando, vamos compreender que fenômeno é esse, vamos compreender a natureza desse pecado, em primeiro lugar. A segunda coisa que eu coloco para a pessoa é que, se ela está escravizada, à luz daquilo que o apóstolo Paulo fala, ela perdeu a sua sensatez. Paulo coloca isso na carta aos Coríntios, ele diz que o pecado rouba a sensatez da pessoa. Eu vou usar um neologismo aqui: o pecado emburrece
a pessoa, ela torna-se tola, é o termo que nós encontramos no livro dos Salmos. Pois bem, essa pessoa precisa voltar à sensatez. E uma das maneiras de fazer isso é trazer à luz, é confessar, é falar. Note uma coisa, enquanto você mantém os seus pecados secretos na escuridão, enquanto você não os expõe à luz, as trevas ainda têm domínio sobre eles. Como é uma questão espiritual, trate de uma forma espiritual. Confesse, fale, peça ajuda. Eu tenho problemas nessa área, por favor, me ajude, eu estou escravizado nesse problema. Traga à luz, é a maneira de você começar a se libertar disso, quebrar o poder escravizador que isso tem sobre você. Terceiro lugar, que geralmente eu gosto de conversar com as pessoas, é combata ferro com ferro. Em que sentido? Bom, se pornografia é uma guerra de imagens, considere a imagem de Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando o sangue dele por você e para a sua redenção. É uma das mensagens, uma das imagens que o Evangelho coloca para nós. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que Cristo foi exposto pela pregação aos Gálatas como crucificado, e aquela imagem vívida deveria ficar na mente deles. É claro que não existe aqui nenhuma receita de bolo, eu não estou tentando dar nenhuma receita de bolo, não é passo 1, 2, 3, mas eu estou colocando apenas alguns princípios, porque, especialmente no aconselhamento, e no aconselhamento bíblico, cada pessoa, cada caso, cada história, cada indivíduo vai expressar o seu sofrimento, a sua angústia ou o seu desejo de se ver livre de uma maneira e precisa ser abordado. Desculpe ter delongado na resposta. Outras dicas práticas aí, Reverendo Jonatas e Reverendo Vitor. Coisas práticas, curtas. Trabalhar boa literatura. Então, nós temos muitos livros, artigos que vão ajudar aquele que sofre a entender a escravidão da pornografia, os efeitos da pornografia, como biblicamente ele pode se livrar dela, né, nesse processo. Então, indicar boas literaturas tanto para aquele que cuida daquele que sofre, quanto para o que está sofrendo, né? Ajudá-lo nesse processo com boa literatura. Seria uma dica prática. Eu acrescentaria aí a tudo que foi falado a caminhada, não é, com as disciplinas espirituais, e isso com ajuda. Não é muito difícil iniciar, mas devemos ajudar, como no discipulado, né, as pessoas que sofrem com a escravidão da pornografia, a iniciarem a disciplina espiritual com a leitura da palavra, com oração, com estudo sistemático das Escrituras, a crescerem na fé e a se fortalecerem assim. Dificilmente, né, alguém escapa sozinho, né, desse problema. É necessário que alguém lhe ajude. Eu me lembro de um professor meu no mestrado, lá nos Estados Unidos, autor, pregador famoso. Ele falava, olha, eu ia pregar em conferências e geralmente eu ligava a televisão e não tinha o que ver. Chegou num ponto em que eu colocava a televisão para fora do quarto, ele jogava a televisão no corredor, para não ser tentado, porque a tentação ficava lá exposta na frente dele, né? Uma coisa que acontece muito é porque aparentemente, né, esse é um pecado muito vergonhoso e a pessoa que lida com ele lida por anos tentando livrar-se dele e, na verdade, a medida é um terreno pantanoso, né? À medida em que ela vai procrastinando o buscar ajuda para livrar-se do pecado, ela vai se afundando ali no pântano desse pecado terrível, né? Então, busque ajuda, procure alguém, procure o seu pastor. Eu recebo muita consulta
na internet a respeito disso. Pessoas, pastor, eu tenho esse problema, eu tenho essa... A gente não tem condição de responder o volume de coisas que chegam nas mídias sociais, e a minha resposta é sempre, vá, procure alguém espiritual, verdadeiramente, não o fariseu da sua igreja, mas alguém que reconhece as suas próprias lutas, para que você possa ser ajudado. Não precisa ser um especialista, precisa ser alguém em quem você confie, que vai orar por você, que vai conversar com você, para que você possa, quiçá, dar os primeiros passos para se livrar dessa escravidão, ok? Então é isso que nós temos aí diante de nós. Deixa eu falar um pouquinho aqui antes da gente continuar, a gente está caminhando para o fim, parabéns, viu? Dos nossos programas presenciais aqui no Andrew Jumper, além dos nossos cursos online, nós temos cursos nos quais você pode vir aqui a São Paulo durante uma semana, de segunda a sexta, para estudar conosco. Você faz isso cerca de 3 a 4 vezes ao ano e você consegue completar aí alguns desses nossos programas. Nós temos agora esse programa novo de especialização em educação cristã. Nós temos nossa especialização em revitalização e multiplicação de igrejas. Está aberto o processo seletivo para você entrar nesse programa. Nós temos o nosso EMEI, né, que é em liderança educacional cristã, em parceria com o Gordon College, nos Estados Unidos. Nós temos o nosso Magister Divinitatis, que é o nosso mestrado de entrada. Nós temos o nosso STM, que é o nosso mestrado para preparar para docência, e temos o nosso doutorado em ministério, em parceria com o Reformed Theological Seminary em Jackson, no Mississippi. Acesse o nosso site, procura se informar, e nós teremos alegria aí em responder suas questões nos canais que estão dispostos lá no nosso site. Quem sabe você pode se tornar um de nossos alunos, ok? Muito bom, gente. Vamos lá, caminhar mais uma pergunta. Como é que a gente pode explicar a relação entre pecado da pornografia e o pecado do egoísmo? Reverendo Jonatas. Eu creio que, pensando de uma maneira simples, né, nesse processo relacional entre esses dois pecados, nós podemos ver que a pornografia ela vai oferecer ao indivíduo a manifestação ou a prática do egoísmo, né? Porque na pornografia o indivíduo ele vai até ela para uma satisfação pessoal, para uma tentativa de relaxamento, para uma tentativa de buscar prazer. Então ele volta os seus olhos só para si, e ele não se importa com quem está ao seu redor no ato, né? Depois ele pode até ficar frustrado, porque ele vai ver que isso afeta quem está ao seu redor, mas a prática da pornografia, do consumo de pornografia, é exatamente algo que vai levar o indivíduo ao individualismo, ao fazer sozinho para si mesmo, né? Que foi o que nós já dissemos aqui anteriormente, né? O cara ele vai lá por causa da vergonha, ele vai fazer escondido no quarto, ele vai fazer isso altas horas da noite, ele vai acessar e vai ver pornografia ali com seu celular todo bloqueado, sem ninguém ter acesso a ele, vai esconder os seus eletrônicos. Então a pessoa, nesse processo de lutar com a pornografia, ela volta-se para si mesmo, né? Então ela vai tentar satisfação e outras que eu já acabei de mencionar, e vai tentar se proteger, né? Então ela nunca vai abrir em várias situações o seu pecado por causa da vergonha, por causa do medo de ser reprovado pelas outras pessoas, de ser taxado. Então nós não vemos muitos testemunhos, né, de pessoas que vão confessar o seu pecado da pornografia. Nós vemos vários outros pecados sendo confessados com mais facilidade, né, e publicamente. Mas a pornografia não, porque ele está lidando exatamente com o eu, né, consigo mesmo nesse processo, tanto de uma busca para si,
quanto uma busca para não ser rejeitado e afastado pelos outros, né? Mas a gente podia relacionar outros pecados nesse processo. Nós poderíamos pensar também no âmbito da cobiça, né? O desejo de ter algo, de ser algo que você não tem ou que você não é, ou buscar algo que você não tem naquele momento, ou não pode ter naquele momento, e da degradação moral, a vida dissoluta. Então, nós podemos relacionar várias outras práticas que a Escritura vai afirmar como sendo pecaminosas ao consumo da pornografia, né? Mas o egoísmo, basicamente, ele vai lidar com o eu no centro, né? E não Deus no centro nesse processo. Acho que o reverendo Vitor foi passear um pouquinho. Oh, ele voltou. E voltou torto, ó. Reverendo, o senhor vai ter que virar o telefone para a gente lhe ver. E ainda expondo o nome da esposa dele. Isso, agora ele voltou como Paula. Mas assim, mas é o reverendo Vitor mesmo, tá, gente? Voltando nesse aspecto, é importante nós lembrarmos o seguinte: todo pecado é egoísta. Na verdade, a essência do pecado é, em si, egoísmo e antissocial. Então, o pecado é antissocial no sentido que eu quero atender aos meus próprios desejos, eu quero atender a mim mesmo. No caso da pornografia, o relacionamento entre o pecado e esse egoísmo maior aí, que é a essência do pecado, o incurvatus em si, é o fato de que a pornografia é o pecado que diz respeito à concupiscência dos olhos. É o pecado da cobiça. Então, é o pecado que, de alguma forma, ele busca a satisfação, o indivíduo busca a satisfação em si mesmo, nele mesmo. Ele não precisa, ele se oculta, ele se esconde, isso que Jonatas colocou. Mas a essência egoísta do pecado, ela encontra na pornografia um terreno fértil para cultivar esse egoísmo. Muito bem. E agora, então, a gente vai caminhar aqui para a nossa última questão. Reverendo Vitor, quais os passos alguém, então, precisa dar para a libertação dessa escravidão da pornografia? Muito bem, doutor Mauro. Eu acho que essa pergunta ela foi respondida ao longo da nossa conversa, né? Mas eu poderia pontuar que o primeiro aspecto, não é? O primeiro passo é buscar ajuda, não é, em confissão do pecado. Os vícios, de um modo geral, essa atuação do coração nessa desordem idolátrica, ela é muito difícil de se livrar sozinho, né? Então, há necessidade de se buscar ajuda, de se buscar pessoas, como o senhor bem disse há pouco, né? Pessoas que estejam conscientes das suas próprias lutas e que se coloquem como irmãos na fé para caminhar junto, para se ter uma postura de aconselhamento mútuo, de discipulado mesmo, a fim de que se livre do vício da escravidão com ajuda. A igreja local, sem dúvida alguma, ela é essencial nesse processo. Nós precisamos estar numa igreja local, inseridos no contexto de graça, da comunhão dos santos, na igreja local, compreendendo que ali o Senhor tem nos dado mestres, o Senhor tem nos dado líderes, tem nos dado irmãos, irmãs, pastores, irmãos que são piedosos e que têm a graça de serem usados por Deus na ajuda, nessa caminhada da libertação. Mas a par e passo disso, da busca, né, eu disse, há necessidade da confissão de pecados. Ninguém imagine que vai se libertar ou vai ser liberto do vício da pornografia sem que haja confissão de pecados e aliado a isso, sem que haja o sofrimento, a dor pelo pecado, né?
Nós devemos sofrer por causa do pecado que cometemos, por causa do temor a Deus. Existem dois tipos de sofrimento e nós precisamos perceber no nosso coração qual deles é que está presente. Um deles, e esse não é piedoso, é o mero medo de sermos expostos, o mero medo de perdermos alguma coisa. E o pecado, como foi dito já na nossa conversa, ele vai nos levar a muitas perdas, não é? E a pornografia e qualquer vício vai ter esse poder de nos levar a muitas perdas também. Mas não deve ser esse medo que nos motiva, mas deve ser o temor genuíno ao Senhor, o fato de que estamos em pecado, que carecemos da graça do Senhor para a caminhada. E nesses passos que vamos dar, né, na igreja local, com irmãos que sejam piedosos, que compreendam, não é, a necessidade de aconselhamento mútuo e que a santificação ela ocorre nesse ambiente de graça que é a igreja, nós então vamos nos dispor à prestação de contas. Na minha experiência, a caminhada na libertação da pornografia ou de qualquer área que haja adicção no vício, há necessidade de prestação de contas constante. Eu caminhei com irmãos em situações muito difíceis, escravizados, por exemplo, pela homossexualidade, e que hoje estão libertos da homossexualidade, mas e que de repente já estão até casados, porque eu tive o privilégio de celebrar casamento. Mas depois de um tempo, e mesmo casados, nós ainda temos encontros que são temporários, de meses em meses, para prestação de contas, em que se fala como vai a vida, em que há registro do que se está fazendo, em que nós conversamos sobre a caminhada de fé, sobre se está em dia com as disciplinas espirituais. Nós precisamos, nessa caminhada, ajudar os irmãos a um desenvolvimento da fé e uma caminhada com as próprias pernas, mas nesse aspecto de que nós estamos no corpo e de que nós não caminhamos sozinhos. Conquanto eles sejam responsáveis por não nos usarem como bengalas, mas caminharem com as próprias pernas diante do Senhor, nós estaremos sempre ali ao lado para orarmos, ajudarmos como irmãos em Cristo nessa caminhada. Então, a libertação ela vai ocorrer nesse ambiente de graça. São passos que expõem, mas são passos que devem ser dados em amor e nesse ambiente de graça da igreja local. Se eu puder contribuir, acrescentar 2 pontos e pensar em 2 aspectos, 2 passos, um deles, o primeiro deles, também o aspecto da amputação radical, né? Então, se você sabe que determinada situação, que determinada circunstância, que determinado filme, que determinado horário no computador, ou acesso a determinada página ou rede social vai te levar à pornografia, ampute, né? Corte, seja radical nesse processo, porque é o que a Escritura nos ensina, né? Melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os 2 olhos, né? E sem uma mão do que ir para o inferno com as 2 mãos. Então, assim, nós precisamos ter essa coragem, essa disposição também de enfrentarmos, né, de maneira bem radical e falamos assim, se isso aqui não vai, fuja, né, não namore com a possibilidade do pecado, né. Em um outro aspecto, num outro passo, e aqui eu quero recordar aquilo que o Dr. Valdeci trouxe, né, é a mudança da imagem, né. Volte seus olhos para a cruz de Cristo, né, para a graça que se manifestou salvadora. E é interessante que Paulo, ao escrever a Tito, ele diz lá no capítulo 2, no verso 11 e 12, né, ele diz assim, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, quando nós trocamos essa imagem, focamos em Cristo, nós iremos viver e nós iremos reorientar o nosso coração para honrarmos
aquilo que Cristo fez na cruz por nós, a salvação que Ele conquistou por nós, e essa graça maravilhosa vai nos incentivar, vai nos motivar, vai nos confrontar a vivermos de acordo com a sua vontade piedosamente neste mundo. Ok, gente. Muito obrigado aí pelas orientações, pelas instruções para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que muita gente foi e será ajudada pelo que os irmãos disseram aqui, pelas orientações e pela maneira como nós podemos saber que o Evangelho liberta do pecado e da escravidão do pecado. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é saber essas coisas. Nós temos que saber isso. É impressionante o número de vezes que o apóstolo Paulo usa essa expressão nas suas cartas, em Romanos: sabemos, sabemos, sabemos. Então, você precisa saber. Muito cuidado para que você não caia na esparrela de relacionar vício com doença. Tem muita gente que diz: não, eu sou doente, essa é a minha doença, e o mundo fomenta isso. Ok, então você precisa de remédio para isso. O remédio é o Evangelho, o remédio é Cristo, o Salvador é Cristo, e Ele é que pode nos libertar de toda a escravidão, inclusive a escravidão da pornografia. Que isso fique como mensagem aí na sua mente, que você lembre dessa verdade e que isso cale no seu coração, para que a sua liberdade e a sua libertação glorifique o nome de Cristo, o nosso Senhor. Colega, deem aí o seu boa noite para os nossos ouvintes. Eu gostaria de dar o meu boa noite a todos, dizer o seguinte: certamente, com um tema tão complexo como esse, nós não cobrimos todas as questões, não falamos sobre todos os aspectos, mas o ponto é o seguinte: ninguém é obrigado a sofrer e a lutar sozinho. Como já foi colocado aqui, Deus mesmo coloca na sua igreja instrumentos para ajudar você nesse sentido. Então, se você tem lutado com este pecado, você sabe muito bem que as estratégias pessoais, sozinho você não conseguiu até o momento. Peça ajuda, busque ajuda, a fim de que você possa, de fato, experimentar a vida em abundância que nós encontramos proposta no Evangelho de Cristo, para você e para a sua família. Queridos, foi mais uma vez um prazer estar com vocês aqui nessa noite, podendo trabalhar esse tema importante que diz respeito ao relacionamento, com Deus, com a igreja, uns com os outros, e podemos olhar para a Escritura, podemos olhar para a graça e lembrarmos que somos alcançados por ela e ensinados por ela. Isso nos motiva e nos alegra, sabendo que o pecado, graças a Cristo, não tem mais este domínio de escravidão perpétua, e eterna. Então, muito obrigado por esse tempo juntos, que Deus os abençoe. Irmãos, prazer imenso mais uma vez estar com vocês aqui, tratando de um tema tão importante para a caminhada cristã, que tem assolado tantas famílias, tantas pessoas. Minha oração é que o Senhor livre a sua igreja, livre a sua família, as nossas famílias, os nossos filhos, de pecados como estes que tratamos aqui. O mundo tem nos oferecido pílulas de perversidade diárias que nos levam a uma escravidão voluntária. Nós devemos rejeitá-las, aprender a percebê-las, a identificá-las, rejeitando-as diariamente e nos alimentando diariamente do pão vivo do céu, que é o Senhor Jesus, na revelação da sua palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe. Prazer imenso estar com vocês. Muito bem, não vai embora ainda. Antes de sair, clica no inscrever-se, clica no sininho, deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário, tá bom? É importante para que essa mensagem chegue a outras pessoas,
Boa noite e até o próximo Andrew Jumper Live.